Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, inclusive aqui com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pedimos assim licença àqueles que não são espíritas, porque talvez achem que isso aí para eles não tem valor, mas é bom que observem o que na verdade nós transmitimos. Não é a questão de rótulo, mas imaginemos sempre a mensagem, o conteúdo. Jesus foi muito claro em dizer que conhece a árvore pelo fruto. Portanto, nós pedimos sempre, não se preocupe com o rótulo, se é espírita, se é a mensagem católica, evangélica, o que for. Mas vamos nos preocupar em saber o conteúdo, o que ali se encontra de útil para que possamos realmente aproveitar e sairmos melhores em nossas oportunidades de evolução. Aqui nós estamos no capítulo 17, que é sobre o ser perfeito, né? Caracteres da perfeição. Então, vamos ver uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48, que diz o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós vamos nos prender mais a essa última frase aqui. Sede perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Primeiro, no sentido de que nós não vamos ter a pretensão de sermos perfeitos iguais a Deus, claro. A nossa perfeição será sempre uma perfeição relativa, sempre subalterna, vamos dizer assim, à perfeição divina, sempre inferior. No entanto, vamos ver o que aqui nós apresentamos através das mensagens que nos veem, e temos uma mensagem de um espírito chamado Lázaro, em Paris, em 1863, porque sobre o dever. E, na verdade, para sermos perfeitos, nós não podemos ser perfeitos sem cumprir o nosso dever também. Todos nós, quando viemos do plano espiritual para cá, nessa oportunidade de estarmos no corpo físico, recebemos missões. Algumas vezes nós até imaginamos que não, porque é difícil de fazer, porque lidamos com pessoas que são ingratas e achamos que podemos abandonar. Mas, na verdade, não é assim. O dever é realmente algo que nos favorece ao fortalecimento do espírito. Cumprir o dever, muitas vezes, é desafiar as próprias circunstâncias que se apresentem em dificuldades, em obstáculos, porque nós, quando cumprimos nossos deveres, nos sentimos melhores. Então, veja bem, estamos aqui com a mensagem do nosso irmão Lázaro, em Paris, 1863, sobre o dever, e tem alguns itens sobre o dever, nós não vamos ler a mensagem toda, mas só para nós vermos realmente o que é dever, o dever. Ele diz no início, primeiro parágrafo: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Quer dizer, existe o dever moral, existe aquele dever mais profissional das nossas profissões. Mas vamos pensar nos deveres mais moral, que é aquele que nós temos um compromisso de corrigir os desacertos do passado e também, não mesmo quando tenhamos débitos, como diz na linguagem assim comum, né, no espiritualismo, mas quando nós achamos que numa experiência difícil, em benefício de alguém, nós estaremos também nos beneficiando. Porque todo bem que fazemos a alguém é bem que fazemos a nós mesmos. Como o contrário, todo mal que fazemos a alguém é sempre o mal que fazemos a nós mesmos. Então nós vimos com determinadas missões, vamos dizer assim, a cumprir. Esse é o dever que nós temos a observar aqui na Terra. E algumas vezes são situações que se apresentam para o cumprimento do nosso dever que não são agradáveis, que não são fáceis de realizar, que muitas vezes é no encontro com aqueles que nós precisamos nos acertar e que são pessoas difíceis em nossas vidas, nos dificultam a vida, são ingratas, são pessoas que tentam nos prejudicar, mas nós temos o dever de amparar, por exemplo. Por isso, devemos perseverar sempre na oportunidade de fazermos o bem pelo próximo. Lá na frente, o que diz mais aqui o Espírito Lázaro?
Ele diz: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece flexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. É interessante este parágrafo também, observemos bem, porque o dever é o resumo prático de todas as especulações morais e é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. As angústias da luta, porque se apresenta em forma de luta muitas vezes o cumprimento do dever. E nós dizemos cansados, nós dizemos que tem outras coisas mais importantes, nós pensamos sempre nas coisas imediatas e esquecemos de que nós somos espíritos que temos um compromisso e somos espíritos que somos eternos. Não temos limite, mas a vida no corpo físico tem. Portanto, a valorização das oportunidades que nos façam crescer espiritualmente deveriam ser realmente mais importantes. Então ele diz: o dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Como é interessante essa parte, né? Ele diz: o dever é o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair. Os males que normalmente nós não podemos subtrair, mas mesmo assim, porque dá à alma o vigor necessário. Ou seja, cumprir o dever é cada vez se fortalecer, é cada vez se tornar mais experiente e mais maduro. E finaliza: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a sua obra resplandeça diante dele. Essa mensagem maravilhosa que nós deixamos hoje para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.